Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Mastrello. Eu vou estar apresentando para vocês o meu segundo livro referente à Bíblia Sagrada. O meu primeiro vídeo foi intitulado Bíblia Sagrada, Sua História e Filosofia. Esse título do meu primeiro vídeo é o mesmo título do livro que eu registrei na Biblioteca Nacional, lá do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Pois bem, no meu segundo vídeo eu vou apresentar precisamente algumas falhas que representam a Bíblia Sagrada, que consta no livro bíblico. Embora eu tenha sido criado num berço cristão, minha família é católica, uma parte é evangélica, atualmente eu não me considero cristão, eu estou seguindo uma outra linha de raciocínio que é oriental. Porém, isso não me impediu que eu pesquisasse um pouco sobre a Bíblia. Pois bem, eu vou começar a partir do começo, a partir de Moisés, algumas falhas que eu andei vendo em referente ao texto bíblico. Sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia, que é considerado o Pentateuco, foi escrito por Moisés. Moisés, todos nós sabemos que ele foi o libertador do povo hebreu da escravidão do Egito para levá-los até a terra prometida. No decorrer do caminho, como relata o livro de Êxodo, Moisés foi dando toda a doutrina, orienta do povo, para que o povo não se introduzisse a idolatria, a adoração de imagens, como nós conhecemos. Pois bem, criação do mundo, como é relatado no Gênesis, e que até hoje cristãos acreditam fielmente sobre Gênesis, a criação do mundo em 6 dias, o 7º dia descansou, e Adão e Eva. É verídica essa história? Religiosamente, sim, religiosamente. Cientificamente, eu posso te garantir que não. Pois bem, por que Moisés justamente escreveu sobre o Êxodo da forma que está escrito na Bíblia? Vamos levar em consideração que isso é uma pequena falha, o qual é aceitável na época que foi escrito. Vamos levar em consideração que o povo hebraico, na época que foi libertado por Moisés, era um povo analfabeto, sem cultura e sem conhecimento nenhum sobre geografia, sobre astronomia, não tinha conhecimento absolutamente nenhum. Então foi a forma mais fácil que Moisés pulou para passar para o povo de como o universo e o planeta Terra foi criado, foi como conhecemos em Gênesis. Para aquela época, para aquele povo, serviu muito bem pela ignorância do povo, porque 99% não sabia nem ler e escrever nem o próprio nome. Então naquela época serviu muito bem, no qual nos moldes de hoje sabemos que temos várias teorias científicas que superam a de Moisés, que naquela época foi excelente, hoje já não é muito bem aceito. Pois bem, mas Moisés foi um grande líder, criou os 10 mandamentos, que serviu muito bem para aquele povo. Ou seja, ao meu ver, Moisés foi mais um político religioso do que um religioso propriamente dito. Ele foi um político por ser um grande líder. A teoria diz o seguinte, que Eva, segundo a Bíblia Sagrada, foi a primeira esposa de Adão. Há teorias até mesmo no ambiente judaico que Eva foi a segunda esposa de Adão, sendo que a primeira é Lilith. Lilith, na mitologia judaica, foi a primeira esposa de Adão,
o qual se recusou a se submeter à autoridade de Adão. Por quê? Adão foi feito do pó, Lilith também. Então, teoricamente, ela se igualava a Adão. E depois ela se recusar a autoridade de Adão, ela pronunciou o nome de Deus como Deus de autoridade, e ela acabou se tornando eterna, sendo que não é comentado isso também na Bíblia, que é um ponto falho fundamental. E vamos ver o que eu comentei também no vídeo anterior, que o Velho Testamento Bíblico nada mais é do que um resumo de toda a literatura judaica. Então, se é um resumo da literatura judaica, então o Velho Testamento Bíblico não representa não fala todas as informações que nós devemos saber sobre o Velho Testamento, por ser apenas um resumo. E isso é uma grande falha também. Uma das falhas principais que eu também vou comentar agora é sobre o Novo Testamento, sobre a vida de Jesus. A vida de Jesus, como nós conhecemos referente à Bíblia, está conhecida nos 4 evangelhos bíblicos, o qual consta na Bíblia que a gente conhecemos. Só que há uma grande falha, um grande erro na Bíblia sobre o Novo Testamento. Depois da oficialização da Igreja Católica por Constantino, a única igreja que era dominadora sobre a Bíblia Sagrada era a Igreja Católica, até a chegada do Martim Lutero. Pois bem, a Igreja Católica considerou vários evangelhos bíblicos como apócrifos. E o Evangelho segundo Maria Madalena, o Evangelho segundo Pedro, e vários outros evangelhos que a Igreja, por considerar apócrifos, não incluiu na Bíblia Sagrada. E por questões, ao meu ver, por interesse político, para se conter algumas informações sobre Jesus Cristo. Pois bem, por esses 4 evangelhos apenas estar na Bíblia, não considerados apócrifos, pode ter tido muita manipulação da própria Igreja Católica, por a Igreja Católica ser a única igreja, a partir de Constantino até Lutero, a ser a única dominadora e a única igreja mãe a dominar a Bíblia Sagrada. Pois bem, conforme a Bíblia Sagrada montada hoje no Novo Testamento, há algumas falhas? Sim. Por exemplo, Cristo, qual que era o estado civil de Cristo? Há várias teorias. A igreja defende, não, Cristo passou a vida inteira como solteiro. Há outras teorias que dizem que Cristo era casado. O que a Bíblia diz? Simplesmente a Bíblia não diz nada. Se a gente for ver a literatura bíblica, Cristo não menciona o estado civil dele. Ótimo. Mas mas muitos cristãos podem falar, mas isso não me interessa, eu quero saber a vida religiosa do meu mestre. Pois é importante? Sim. Outros líderes religiosos, Buda, Maomé, Moisés, todos a gente sabia como que eles eram casados, como que tratavam as suas esposas, e assim vai. Até Pedro era casado, o apóstolo Paulo era solteiro, mas ele mencionou isso na Bíblia. Mas Cristo, a gente não sabemos segundo a literatura bíblica, o qual que consta são teorias. Texto bíblico que apresenta uma grande falha que eu também percebi. Dos 12 anos aos 30 anos da vida de Cristo, não é mencionado nada na literatura bíblica. Há um grande buraco sobre esse assunto. E é um ponto crítico, porque dos 12 aos 30 anos
para o homem, para o ser humano, ainda mais o homem, é um ponto crítico sobre a parte sexual, a parte amorosa, e nossa Bíblia não menciona isso também. Não menciona a parte civil de Cristo e não menciona essa faixa etária de Jesus Cristo, dos 12 aos 30 anos, que é um grande buraco. É mencionado isso nos livros apócrifos, nos evangelhos apócrifos. Pode, sim, há mencionado sobre o evangelho segundo Maria Madalena e sobre os outros evangelhos. Só que, como que eu disse, é considerado apócrifo segundo a igreja. Tanto o protestantismo como outras igrejas que não são católicas defende, não, Cristo era solteiro, a igreja foi certa da época, mas poxa, tudo bem, mas consta um grande buraco sobre esse assunto da vida de Cristo. E isso que deixa uma grande dúvida, né, que embora a Bíblia segue uma linha de raciocínio de Gênesis até o Apocalipse, mas a gente tem que entender sobre esses buracos que a gente não pode deixar de lado. Um livro sagrado que se diz sagrado e verdadeiro para nós podermos por fé e confiar nesse livro sagrado, o importante é que ele não deixa pontos duvidosos. Sobre esses buracos que a gente não pode deixar de lado. Um livro sagrado que se diz sagrado e verdadeiro para nós podermos por fé e confiar nesse livro sagrado, o importante é que ele não deixa pontos duvidosos. E a Bíblia há esses pontos duvidosos, que ao meu ver não é muito confiável. Escrevi sobre o livro bíblico, está registrado na Biblioteca Nacional, fui criado no meio cristão, mas há questionamentos que duvidosos. Se a Bíblia também fosse um livro fiel, hoje não teria tantas interpretações bíblicas. Hoje há o catolicismo, que também tem várias ramificações, o protestantismo, que há várias ramificações. Um livro que era para ser certinho não deveria ter tanta interpretação. Por causa das modificações que foram feitas pela igreja desde a época do Constantino até a época de Martinho Lutero, do Martinho Lutero. Há essas falhas que infelizmente não tem como mais pode ser corrigido. Então há essas dúvidas também. Queria deixar mais uma vez registrado o número do meu registro do livro da Biblioteca Nacional, que o meu livro é Bíblia Sagrada, Sua História e Filosofia, e está registrado na Biblioteca Nacional sob o registro 291387, no livro 528, na folha 47, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E se eu for falar das várias interpretações, eu vou ficar aqui horas. Mas eu quero deixar bem claro sobre esses pontos adversos. Cada um vai defender conforme a sua crença. Eu defendo conforme o raciocínio lógico. Mas felizmente é isso que eu queria passar para vocês. E muito obrigado pela atenção e muito obrigado por ter assistido esse segundo vídeo referente ao meu livro que eu escrevi sobre a Bíblia Sagrada. Muito obrigado.